Pessoal, vocês estão vendo aí o vídeo de raios que é muito interessante. Qualquer coisa dê uma olhada. Então vamos explicar um pouco dessa ideia de raio aí, né? Então primeiro vamos saber o conteúdo. Qual vai ser nossa aula hoje? Física 2. Física 2. Aula 07, tá? O que se comenta na aula 07? Potencial elétrico. Potencial o quê? Elétrico. Ou nós vamos estudar hoje a DDP, a diferença de potencial. Então, eu vou fazer uma analogia, vou aumentar isso aqui. Vou fazer uma analogia da seguinte forma. Assunto lá no nosso primeiro ano. Nós estudamos trabalho. Então, o que vai acontecer? O que é o trabalho? Só para a gente não esquecer, eu tenho um corpo. Esse corpo de massa M. Quando aplicado uma força a ele, o que ocorre com esse corpo? Esse corpo desloca. O corpo desloca. Então, meu corpo M deslocou. Então, o que aconteceu? Ele realizou trabalho. Se ele realizou trabalho, o que é o trabalho? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Certo. E o que não posso esquecer que eu tenho um gráfico que relaciona a força com deslocamento. Esse gráfico, ele pode ser assim. Só que acontece o seguinte, se ele é assim, a área dessa figura, se eu pegar aqui, ó, a área dessa figura, ó, formou aqui uma figura, qualquer que seja ela, todo gráfico, a área de um gráfico que relaciona força com distância é numericamente igual ao trabalho. Isso lá no primeiro ano, certo? Mas por que eu estou fazendo isso? Que eu estou fazendo essa relação aí, professor? Por que o senhor está explicando isso? Que nós vamos imaginar que eu tenho aqui agora um campo elétrico. Que nós vimos semana passada. Campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? O que nós já vimos? Que a carga positiva, ela cria linhas de campo de afastamento. Carga positiva cria linhas de campo de afastamento. A carga negativa cria linhas de campo de aproximação. Fato. Então vamos imaginar que eu coloque aqui uma plaquinha toda carregada positivamente. Plaquinha A. E coloco lá do outro lado uma plaquinha toda carregada negativamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então o que vai acontecer? O positivo vai afastar e o negativo vai aproximar. O positivo vai afastar e o negativo vai aproximar. Positivo afastar, negativo aproximar. E assim por diante.
Então percebe-se que existe as linhas uma paralela à outra. Então esta região é conhecida de campo elétrico uniforme. Tá bom. Agora, com esse campo elétrico uniforme, eu vou até aumentar esse desenho aqui para a gente entender e fazer ele melhor. Eu tenho que plaquinha, a nossa plaquinha positiva, a uma certa distância eu vou ter uma plaquinha qual? Uma certa distância. Nossa certa distância. Epa! Uma certa distância. Eu tenho a placa carregada positivamente e a placa carregada o quê? Negativamente. Então eu vou ter o campo elétrico do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Então eu tenho um campo elétrico. Então aqui eu tenho um campo elétrico uniforme. Então, qual é a nossa observação? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga positiva. E também posso ter uma carga negativa. Pelo que nós já estudamos, acontece o seguinte: positivo, positivo, repulsão. Positivo com negativo, atração. Então, a força elétrica vai ser para cá. A força elétrica vai ser para cá. Dá negativo, negativo com negativo, repulsão. Negativo com positivo, atração. Então, minha força elétrica vai ser para cá. Opa, vamos fazer a relação aqui. Você consegue perceber que a carga, desloca de um ponto A e pode ir a um ponto B? Então ela realiza trabalho. Então o que é trabalho? Trabalho é a força elétrica vezes a distância. Trabalho é a força elétrica vezes a distância. Então, fazer uma relação. Trabalho é K0 vezes Q, vezes Qzinho, vezes D, dividido pela distância ao quadrado. Corto. Trabalho é igual a K0 vezes Q, vezes Qzinho, dividido pela distância. Mas espera aí. Quem é o Qzinho? Nós vimos que Qzinho é a carga que desloca, então é a carga à prova. Então, trabalho é o módulo da carga à prova, que é o Qzinho que deslocou, porque em módulo pode ser tanto positivo quanto negativo, vezes quem? Olha uma coisa. Vezes K0 vezes Q dividido pela distância. Isto nós chamamos de potencial elétrico. Potencial elétrico. Por que potencial elétrico? Porque ele tem uma energia de forma elétrica que leva a carga para um ponto. Então, como ele saiu de um ponto A? Porque se eu for fazer a comparação, eu tenho a distância de A placa positiva e a distância de B a placa negativa. Então, essa distância de A a B. Então, por conclusão, trabalho é o modo da carga vezes a sua DDP. Trabalho é igual ao modo da carga vezes sua DDP.
Por que DDP? Só chamar a atenção. DDP. O que é a nossa DDP? É a diferença de potencial. Quer dizer que em A, que estava uma distância A, eu tinha um potencial A. Em B, que estava uma distância de B, eu tenho um potencial em B. Então, ele saiu de A e foi para B. Então, o U é a diferença de potencial da onde? Potencial do ponto de partida menos o ponto de quê? De chegada. Lembrando uma coisa, então a diferença de potencial, essa carga ela poderia seguir em linha reta, essa carga poderia ir em linha reta, poderia fazer zigue-zague, poderia dar um balão e poderia vir aqui e aqui, ó. Então, lembre de uma coisa. A DDP é a distância DDP, vamos pôr assim. O que é a DDP? É a diferença da distância, né? A DDP é a diferença da distância. Essa é a ideia de potencial elétrico. Vamos pensar de outra forma, para vocês entenderem uma coisa. Vamos pensar o seguinte. Vou imaginar que eu tenho aqui uma carga aqui. Certo? Esta carga aqui, ela tem uma região no espaço. Essa região no espaço é o nosso campo que elétrico. Se ela é um campo elétrico, ela tem aqui um ponto A e aqui um ponto B. Você percebe que existe uma distância de A e uma distância de quem? De B. Quer dizer que esta carga cria, de amarelo, uma energia em A e cria uma energia em B. Mas essas energias são iguais? Olha a distância. As distâncias são diferentes. Então, o que vai acontecer? Quem é o potencial de A? Eu vou apagar essa cor. Quem é o potencial de A? Potencial de A vai ser K0 vezes a carga dividido pela distância de A. Certo? Quem é o potencial de B? Vai ser K0 vezes a carga dividido pela distância de B. Ok? Agora vamos imaginar que eu pegue aqui uma carga que está aqui, uma carga à prova, e desloco ela, essa carga aqui, desloco ela de A para B. Ela pode fazer esse seguinte deslocamento. Ó. Epa, ficou feio. Desloco de A para B. Espera aí. Houve ou não houve uma diferença de potencial? Então, a DDP de A até B é o potencial de A menos o potencial de B. A DDP de A até B é o potencial de A pelo potencial de B. A carga não deslocou de A para B? Se houve deslocamento, houve trabalho. Então, o que é o nosso trabalho? Trabalho é o módulo da carga vezes o potencial de A menos o potencial de B. O potencial de A e B é a distância. Então, a carga vezes sua distância. Isso é o trabalho elétrico.
Vamos fazer, vocês viram o vídeo de raios, então dá para fazer uma explicação em cima de raios. Vamos imaginar que tem aqui um prédio. Vou desenhar aqui um prédio. Um prédio, um chão. Eu tenho aqui o meu chãozinho com o meu prédio. As janelinhas aqui do meu prédio. E prédio feio. E aqui tá passando uma nuvem carregada positivamente. Se aqui a nuvem é positivamente, a Terra, nossa Terra aqui, vai ficar negativo. Se a Terra vai ficar negativo, o prédio vai ficar negativo. Então, o que vai acontecer? Vai se criar aqui um campo elétrico. Em qual o sentido do campo elétrico? Do negativo, do positivo para o negativo. Então, cria-se aqui um campo elétrico. Ao criar um campo elétrico, quem desloca é a carga negativa. A minha carga que está aqui negativa, ou melhor, vamos pular em cima do prédio. A carga que está em cima do prédio, que está negativa, ela vai deslocar para cima. Então, ela deslocou de um potencial A e foi para um potencial B. Então, ela realizou o trabalho. Houve um raio. Olha aí o que é o nosso raio. Ele vai subir. Nosso raio vai subir. Então, mas isso pode acontecer o contrário, do raio descer. Então, detalhe. Não é sempre que um raio cai. O raio também pode o quê? Subir. Não é sempre que um raio cai. O raio também pode subir. Como que eu posso perceber isso? Se o raio fizer o seguinte desenho, assim, vocês estão vendo que tem um V para baixo. Então, o sentido dele é para onde? Para baixo. Se o raio fizer esse seguinte desenho, é um V para cima. Então, ele está no sentido para cima. Então, esse termo, cai um raio, é errado, né? Pode subir um raio também. Então, de acordo com o desenho, vocês vão ver a diferença de vários raios lá, com os filmes